Ora viva, seja bem-vindo ao Final Cut, podcast da Sports Tellers, com apoio craques.pt. Já sabe, se não subscreveu, pode fazê-lo. Estamos no YouTube, na Apple e também no Spotify. Vamos falar de futebol, daquilo que será a época 25-26 e vamos também falar com aquilo que é a experiência do nosso convidado, Rui Amaro, ele que foi em tempos diretor-geral do Estoril, esteve também nas mesmas funções na Naval 1º de Maio, depois acabou por abraçar uma carreira de comentador já há largos anos, atualmente fala na Sport TV e fala muito bem, eu já o conheço já há largos anos e provavelmente o homem e o futebol está ligado intrinsecamente e já lá vamos a falar um pouco sobre o homem, mas primeiro vamos falar sobre aquilo que nos traz hoje, que é a época 25-26. Rui Amaro, muito obrigado antes de mais por estás aqui connosco. Obrigado, Bruno. É sempre um gosto de rever-te. É meu. Já há largos anos em que trabalhámos juntos. Sem dúvida. Fazemos este podcast em vésperas de Supertaça, ainda com algum trabalho de pré-época antes dessa Supertaça acontecer. Fazemos já esse aviso. Mas com que expectativas é que tu olhas para esta nova temporada, que parece que foi ontem que acabou, apesar de haver clubes que há largas semanas que estão em pré-época, parece que tudo acabou e começou muito depressa. Sim, cumprimentar-te já, Nuno, e agradecer-te o convite. Gosto muito do Final Cut, acho que é um podcast muito bem conseguido e parabenizar-te naturalmente por isso, porque tens grandes convidados e é um espaço bastante agradável. Portanto, desde já agradecer-te. Em relação diretamente à tua pergunta, eu tenho falado com os meus colegas na Sport TV. Este ano realmente parece que não parou. Termina a época, Taça de Portugal, pequena preparação, Mundial de Clubes, Europeu Sub-21, e portanto isto não parou. E de repente olhamos, tomamos um café e estamos na pré-época oficial antes das competições. E de facto este ano tem sido impressionante. Quase que não conseguimos fazer aqui o transfer, o que, sobretudo com o aparecimento do Mundial de Clubes, traz aqui um fascínio novo e muita curiosidade em relação à próxima época desportiva, sobretudo desde já se olharmos para Benfica e Futebol Clube do Porto, que tiveram essa participação em menos tempo a preparar a época desportiva, naturalmente também em relação ao Sporting, por tudo aquilo que rodeia o bicampeão, mas penso que vai ser uma época um pouquinho diferente, porque efetivamente isto não para. Diz-me uma coisa, tu, antes de mais, o que é que achaste do Mundial de Clubes? Se acrescenta de facto a nível competitivo, se vale a pena este esforço que os clubes fazem, porque depois percebeu-se que não anda ali ninguém a brincar. Certo. Os clubes brasileiros, normalmente os brasileiros, não os clubes, mas os adeptos brasileiros, por exemplo, fecharam muito, digo eu, antes do tempo, e eles que me perdoem, mas é verdade. Eu gostei. Eu penso que se calhar noutro contexto, com outros estádios ou outras regiões dos Estados Unidos seria diferente, mas qual é que é a tua opinião? Eu acho que é claramente o primeiro estranha-se e depois entranha-se, e acho que vai ser assim. Vai ser porque os grandes clubes do futebol mundial querem participar no Mundial de Clubes, viu-se logo imediatamente uma pequena reivindicação do Real Madrid em relação à data do próximo Mundial de Clubes, dizendo claramente que o ideal era que isto fosse feito 2 em 2 anos. Para os clubes de outras regiões, e falaste aqui da América do Sul, que tem naturalmente um impacto muito grande no desenvolvimento do jogo e tem ali um espaço preferencial para colocar as suas equipas e os seus jogadores na montra. Outros clubes também da América do Norte que querem aparecer na grande montra, e portanto é o futebol global reunido naquele espaço, naquele tempo, com televisões em todo o mundo a dar aqueles jogos específicos, e portanto eu acredito claramente que o Mundial de Clubes vem para ficar e que daqui a 2 ou 4 anos as equipas que participarem vão estar muito mais apetrechadas, até um bocadinho naquele mercado intermédio que há para contratar X jogadores para te preparares para o Mundial de Clubes. Acho que as equipas vão ter outro tipo de atenção em relação a isso, porque ali é a montra global, universal. Sim. E portanto acho claramente que é uma competição que vem para ficar. Deixa-me só fazer aqui a ressalva, nada contra as equipas brasileiras e sul-americanas, que penso que estarão, as grandes equipas sul-americanas estarão ao nível das grandes equipas da Europa. Eu penso que há se calhar um bocadinho mais qualidade neste momento nas equipas europeias, mas também fruto de muitos jogadores sul-americanos que para cá vêm. A nível nacional, então o que é que perspectivas para
para esta época? É um grande ponto de interrogação, confesso-te. É um quebra-cabeças enorme esta época, por variedíssimas situações. São todas, as épocas cada uma tem a sua história e especificidade. Naturalmente há aqui um dado indissociável, que é o bicampeão Sporting, mais do que presumivelmente, vai perder o melhor jogador das duas últimas épocas desportivas, o melhor jogador do campeonato, diga-se, para lá do melhor marcador. Isto cria um impacto brutal num clube que tem crescido muito nestes últimos anos no que concerne aos títulos, com uma organização muito forte e muito bem definida, e portanto com todo o mérito, mas que perde o seu elemento fulcral. E portanto isto mete-nos logo aqui no lado da dúvida. O que é que vai acontecer? Quem vem para o substituir? Será que o treinador vai mudar em função do novo jogador? Será que o sistema tático muda ou não? E portanto deixa-nos aqui um ponto de interrogação enorme. Depois tens um Benfica que termina a época, não termina com os objetivos conquistados, sempre muito ruído à volta do Benfica, quem entra, quem sai, jogadores, treinadores, eleições, Mundial de Clubes. Mundial de Clubes, as coisas não vão correr bem, e depois até acabou por correr relativamente bem, entretanto pouco tempo de preparação, Supertaça e terceira pré-eliminatória. Portanto é um grande ponto de interrogação. O Benfica também, por pouco espaço para treinar, vai ter que ser tudo testado aqui ao limite nos próximos 15, 20 dias, novos jogadores a chegar, jogadores fulcrais a sair do Benfica nos últimos 2, 3 anos, praticamente 40 a 45% da equipa titular sai, e portanto o Benfica tem que se rearrumar uma estrutura nova também, com um diretor-geral novo, reorganização, e portanto há aqui um grande ponto de interrogação, apesar do grande investimento que o Benfica vai fazer. E o Futebol Clube do Porto, que vai com um treinador ao Mundial de Clubes, tem André Vilas-Boas, que está a fazer do ponto de vista organizacional um excelente trabalho, mas que do ponto de vista desportivo as coisas não estão a correr bem. Em teoria o Anselmo ia ficar, sai, vem um novo treinador, o Farioli, ou seja, mantém o perfil, claramente, André Vilas-Boas mantém o perfil nas pessoas e nos treinadores e nas ideias, este perfil mais contemporâneo, mais jovem, com ideias mais modernas, mas é um treinador novo, novos jogadores também, e portanto deixa-nos aqui num grande ponto de interrogação. Acho que há aqui um elemento que toda a gente se está a esquecer, e provavelmente vai ser um elemento, eu não diria surpreendente, porque tem feito excelentes trabalhos, mas eu acredito muito neste Sporting Clube Braga. Acho que pouca gente vai falando no Braga, e não é só por causa dos Vincent, quem eu gosto e admiro, não é por aí, mas acho que este ano o Braga pode realmente intrometer-se até ao fim, como praticamente tem feito todos os anos, mas de uma forma efetiva até final. Cá estaremos depois para fazer essa análise. É uma grande dúvida, não sei, é um grande ponto de interrogação. Não te consigo dizer quem é o principal candidato porque o futebol tem este lado estranho, por isso é que é um desporto que emociona todos e que todos amamos. É que terminam as épocas e quem ganha festeja, e festeja muito, e passar 2 ou 3 semanas, aquelas equipas que não conquistaram os objetivos, ou porque apresentam um jogador fora da caixa, ou porque apresentam um novo treinador, depois de repente tudo se move ao contrário, e de repente quem está absolutamente desiludido entra aqui numa expectativa às vezes desmedida, e já está tudo bem, e portanto já há aqui grande expectativa em relação ao Porto e ao Benfica. Sim. E o Sporting parece que já está tudo mal, porque vai sair o seu melhor jogador, e quase já ninguém se lembra que o Sporting foi bicampeão e que ganhou também a taça este último ano, e portanto o futebol tem este lado que mais nenhum desporto tem. Eu acho que é um trabalho invisível que o Sporting está a fazer, muito, muito relevante, até a nível estrutural, a nível das condições, por exemplo, dá aos adeptos no estádio. Agora vai fechar o fosso, está fechado, não é? Exatamente. Mais adeptos. Eu acho que esse é um trabalho invisível que o Sporting está a fazer. Sim. Que vai sendo colmatado com sucesso, porque ganha 2 anos consecutivos, mas eu penso que há mais para além do futebol naquilo que é hoje o trabalho de Frederico Varandas. Sem dúvida. Olhamos para aquilo que foi e para aquilo que vai ser, e já lá vamos aos 3 grandes, particularmente, mas os grandes nomes, o que é que tu achas, perspectivando aquilo, porque é mais difícil perceber dos que vêm de fora, né, os novos, mas quais foram os grandes nomes do ano passado, nível de jogadores e treinadores, que achas que este ano também vão continuar a corresponder? Vão fazer a diferença? Sim, pesa as mudanças. Claramente não temos que olhar sempre para o Gyökeres como a figura de proa. Não há como fugir daí, e falamos agora em relação ao Sporting. O Gyökeres e o Hjulmand são as traves mestras do projeto do último ano do Sporting. Não dissociar isto, Rui Borges, que entra num momento extraordinariamente difícil e tem que ser uma das grandes figuras do nosso campeonato, não só pelo grande trabalho que faz no Vitória, mas depois pela forma como consegue ordenar o Sporting rumo aos seus objetivos.
de um treinador que acaba por não perder nenhum jogo em 90 minutos, o que é absolutamente relevante, mas sobretudo essas duas traves mestras em relação aos jogadores e ao Rui Borges. É um dado absolutamente indissociável. O Rui Borges tem que ser uma das grandes figuras. Em relação, se quiseres aqui, em relação ao Benfica neste caso... Não, vou agarrar no que estás a dizer, vamos começar já aqui pelo Sporting e depois eu queria uma coisa mais geral, até porque temos os três grandes. Qual é a avaliação que tu fazes desta pré-temporada do Sporting? Sendo que é muito prematuro porque há poucos jogos, mas a nível de mercado, como é que vês? Está preparada para a época, fazer uma época parecida, ou tudo vai depender muito dessas duas traves mestras? Vai depender da forma como o Sporting se organiza a partir da forma como colmata a saída a essa inevitabilidade do seu melhor jogador. Não é só o melhor marcador, o melhor jogador. E depois a partir daí perceber o perfil que vem, porque me parece que os perfis que se falam são jogadores um pouquinho diferentes, ok? Vem um perfil diferente e como é que o Sporting se organiza para jogar com esse perfil diferente. E depois entender também, como diz o Rui Borges, quer meter um bocadinho o seu cunho pessoal, qual vai ser o seu cunho pessoal e se os jogadores interpretam a mensagem do treinador. Que o treinador tem que sempre meter o seu cunho pessoal em qualquer circunstância. Vamos ver até onde é que as mudanças do Sporting vão, porque uma coisa é manter a estabilidade, a forma de jogar nos últimos 4, 5 anos, mudas pontualmente a um outro jogador, mesmo que seja o teu melhor jogador. Outra coisa é sair o teu melhor jogador, vais ao mercado, contratas jogadores, mas entretanto mudas as ideias e mudas também o sistema. Portanto, há essa grande curiosidade. Não dá ainda para tirar grandes análises, mas também não sou daqueles que considero que o Sporting, por ter tido mais tempo de treino e preparação, que é claramente o favorito para ganhar a Supertaça. Também não mordo esse isco. Acho que é um jogo que está inserido no contexto pré-competitivo, na pré-época. É claramente, não é um jogo de treino que é um jogo oficial, mas está num período pré-competitivo e que pode dar para qualquer dos dois lados. Achas que a saída de Gyökeres, por exemplo, pode abrir portas para o maior protagonismo, por exemplo, de Francisco Trincão? Que já teve a época passada, já teve claramente esse grande impacto. Há aqui uma grande curiosidade em relação ao Pedro Gonçalves, se assume novamente esse protagonismo de ser o jogador decisivo do Sporting. O Gyökeres era o mais decisivo e o melhor, mas eu ponho logo imediatamente nessa escada o Pedro. Acho que o Pedro é um jogador à parte, o Trincão também, aquilo que faz com a bola é fantástico, mas acho que o Pedro Gonçalves consegue estar mais tempo num patamar alto durante as épocas, sem grandes oscilações. Acho que o Francisco Trincão caminha para esse nível e se encontrar essa estabilidade, porque já está a encontrar também na seleção. O Sporting tem ali um caso sério, que tens o Trincão ou o Pedro Gonçalves a alimentar os pontas de lança, não está ao alcance de todos, mas sim, o Sporting tem claramente outras figuras, tem os miúdos também que se mantêm, o Géni que para já se mantém, o Kenda que vai ficar mais um ano também, perceber como é que o Arder pode ou não agarrar a oportunidade. A linha defensiva para já está estável, mas acima de tudo perceber qual é que vai ser a ideia de jogo do Sporting e se essa ideia os jogadores a conseguem interpretar ou não, porque se conseguirem, o Sporting é um dos grandes candidatos naturalmente, pela estabilidade que tem. Se não conseguirem, naturalmente o Rui Borges vai ser obrigado a fazer aqui algumas mudanças. Acreditas que ele vai mudar então o sistema? Acredito que esteja a trabalhar nisso e acredito que esteja a tentar passar essa mensagem que vai ter dores de crescimento. Resta saber até quando é que estas dores de crescimento são aceites, naturalmente pelo treinador primeiro e depois pelos jogadores. E se os jogadores estão aptos, e estarão necessariamente, porque é o treinador que passa a mensagem e que manda, se os jogadores estão confortáveis com esta mudança. Acho que chegar ali a um limite de ruptura em que os jogadores não estão confortáveis, o Rui Borges é um treinador inteligente, naturalmente. Ora, falaste aí dos Gyökeres e de facto é o grande nome do Sporting nos últimos 10 anos. É o pesadelo de qualquer diretor desportivo esta situação dos Gyökeres. Estás a falar em relação ao Sporting, portanto... Em relação ao Sporting, sim. A um diretor do Sporting. Sim, não? Sim. Eu conheço pessoalmente o diretor, acho que o Sporting ficou bem servido, o diretor-geral do Sporting, o Bernardo Palmeiro. Acho que o Sporting fica muito bem servido. E sim, é uma dor de cabeça no sentido... Eu acho que o Sporting tem tido um comportamento bastante exemplar. Eu concordo. Bastante exemplar.
é preciso gerir, um diretor tens que gerir o racional e o emocional, é inevitável, e saber qual é o ponto limite. Parece-me que o Sporting tem as coisas muito calmas e muito bem organizadas, ou seja, quando o Gyökeres sair, no momento que sair, o Sporting já tem o plano B e C, e isso é fundamental para um clube de futebol. E esse é o grande trabalho dos diretores. Agora, eu acho que os diretores e os presidentes... Mas é diferente tu começares o plano B e o plano C, né? Ou o plano C, se começares hoje ou começares daqui uma semana ou daqui um mês. Essa é que é a grande dificuldade quando se deitam à noite para descansar, que é quando é que isto avança de facto. Cada dia que passa, cada hora que passa, é menos tempo para o treinador estar a trabalhar com o futuro jogador do Sporting. Acredito que tudo se resolve antes da Supertaça, honestamente, mas há essa dificuldade. Agora, eu acho que os diretores e o presidente têm que estar seguros do trabalho que fizeram, porque há coisas que não controlam. E fizeram tudo certo, sobretudo em relação àquilo que controlam da parte do negócio. E acho que a partir daí têm que estar descansados, e acho que os sócios do Sporting também interpretam isso e estão claramente com o Frederico Varandas nesta fase. Perguntando-te isto, já lá vou. Quais são as expectativas que têm em relação ao Kochorashvili? Exatamente. Achas que é o melhor reforço do Sporting? Como é que avalias o mercado do Sporting? Sim, acho que é um excelente reforço. Acho que o Sporting antecipou aqui qualquer coisa. Eu vi agora, recentemente, por causa do Rios, o Abel Ferreira dizer que tinha falado fala muitas vezes com o Leila, com o presidente e com o diretor desportivo, e que o Abel dizia numa das conversas ao diretor desportivo, dizia cara, o segredo do treinador é antecipar, é comprar jogadores antecipando a venda de outros jogadores, ou seja, comprar potencial antecipando a venda dos jogadores que lá estão. E portanto eu acho que o Kochorashvili é um bocadinho das duas coisas, é um jogador para rendimento, mas para antecipar uma saída do Yulman que será inevitável. E portanto acho que aí o Sporting fez uma boa leitura. É um jogador muito completo, é um médio muito completo, pode jogar na posição 6, pode jogar na posição 8, e vamos ter a oportunidade de ver essa maturidade que ele tem, essa qualidade técnica e tática. E, portanto, acho que até o momento olhamos para e é possível os dois? Conseguem os dois? Eu acho que conseguem os dois jogar em simultâneo, claramente. Claro que tem sempre o Morita, o Bragança também acabará por regressar, o Sporting tem, o Pedro Gonçalves também pode baixar. Bom, eu estou a falar na situação, nós estamos tão programados para o 3-4-3 que provavelmente isto provavelmente vai ser diferente, e portanto se calhar os dois médios vão ter um papel diferente. Eu diria que Yulman e um 8, ou Kochorashvili e outro 8. Os dois num ou outro jogo um bocadinho mais apertado talvez, mas de início talvez não. Ora, então fazemos assim, qual vai ser para ti a grande figura do Sporting em 2025-26 e qual é o grande desafio do Sporting nesta temporada? O grande objetivo que tu vês que o Sporting tem que ultrapassar, o que é que vai mais colocar em causa o Sporting? Qual é que é a tua ótica? Eu arriscaria o Pedro Gonçalves, porque para mim é um jogador muito acima da média e estando a 100%, acho que tem tudo para assumir esse protagonismo. E o grande desafio do Sporting é a regularidade, é a consistência, porque, quer dizer, nós queremos dizer que às vezes não é tão difícil tu chegares ao topo, porque há três equipas em Portugal, com o Braga a lutar, mas não é tão difícil lá chegar de vez em quando e ganhar. O que é difícil é manter-te, e eu acho que o grande desafio é este projeto do Sporting, com estes jogadores e com esta equipa técnica, manter a consistência. Este é o grande desafio, porque há aqui um ponto de interrogação. Esta equipa técnica começa a época, ao contrário da época passada, o melhor jogador do Sporting sai, é um Sporting a transformar-se, porque dependia muito também daquilo que o Gyökeres fazia, portanto esse é o grande ponto de interrogação. Será que vai haver consistência no alto nível? Será que este Sporting continua a ganhar títulos? Ou será que estamos a ver um possível ano de mudança de paradigma? Esse é o grande ponto de interrogação. É a grande questão. Vamos avançar aqui para o Benfica. E aqui está. Eu pergunto já, antes de mais, fala-se muito aqui que a Supertaça devia ter sido adiada, que o Benfica não teve pré-época. Eu não estou tão seguro que seja assim. Pois há quem diga que a culpa é da Liga, há quem diga que a culpa é do Sporting, há quem diga que a culpa é que o Benfica é mal gerido. E a questão é que o Benfica tem pessoas capazes, certo,
de perceber o enquadramento onde a equipa está, deram 2 semanas, salvo erro, férias, a equipa treinou, foi para os Estados Unidos a treinar, a competir, depois parou, mais um descansito e agora retomou. Exatamente. Eu penso que foi o Tomás da Cunha que na DAZN dizia que e já foi sobre isto aqui neste podcast, que era, não sabemos se esta época já acabou ou se já começou a próxima. E a verdade é que pergunto-eu se a pré-época do Benfica não começou naquele preciso momento em que os jogadores se reúnem depois daquelas 2 semanas de férias para começar o Mundial de Clubes. Eu tenho algumas dúvidas, Nuno. Tenho algumas dúvidas porque parece-me que o Benfica olhou para o Mundial de Clubes como uma competição onde tinha que fazer o melhor possível com os jogadores que estavam mais disponíveis naquele momento. Eu acho que a ideia foi essa, porque não me parece que tenha sido um momento para testar novas coisas como se faz na pré-época. Sim, mas fisicamente? Sim, mas por exemplo, se calhar quem perspectivava que o Benfica lançasse outros jogadores ou jovens jogadores para serem observados, será que estariam preparados ou não? Isso acabou por não acontecer. Houve ali uma pequena gestão porque alguns jogadores estavam mais fatigados ou não, e o Bruno Lage disse isso, mas não houve nem mudança na forma de jogar, nem grandes mudanças estruturais na equipa, nem grande lançamento de um ou outro jogador que poderia dar um ou outro sinal. Eu, por exemplo, olho para este plantel do Benfica e tenho aqui muita curiosidade em relação a um jogador que eu acho que, se tiver tempo e espaço, que é um jovem talento, que é o João Rego. Eu acho que o Rego tem capacidade. Tenho essa curiosidade em relação ao miúdo, mas acho que o Benfica olhou muito para o Mundial nessa perspectiva de tentar ganhar mas fisicamente jogos. A equipa perdeu ou ganhou? Para aquilo que é esta próxima época. Ok, nesse transfer. Eu acho que o Benfica... Atenção, a pré-época serve para isso tudo. Sim, exatamente. Dizer, não é? Sim, exatamente. Eu acho que o Benfica não perde porque depois tem aqui uns dias. São poucos. A equipa não desligou emocionalmente, não fez o switch, não mudou o chip. Mas é uma pergunta pertinente, porque todos nós achamos, bom, isto Benfica vai pagar a fava lá para novembro, dezembro. Porque não é possível, os jogadores não descansam. Cá estaremos para ver, porque isso pode ter o lado menos bom, mas pode ter o lado bom também, que é o Benfica começar a 1000 à hora, a época desportiva. Eu acho mais preocupante é o lado emocional dos jogadores, o descansar, o estar com as famílias, com os amigos, desligar a ficha. Fisicamente, parece-me que o Benfica se vai apresentar com grande impacto nesta fase inicial, depois resta saber o rendimento que vai ter. Parece-me que o Benfica está a olhar para o seu plantel para conseguir encontrar mais soluções no seu plantel para conseguir fazer essa gestão, ou seja, ter mais jogadores disponíveis para jogar e jogadores que possam ter um rendimento semelhante. Basta olhar para as contratações que tem feito e os jogadores que não saem, para acho que o Benfica vai ter um plantel mais tenso, exatamente para acautelar esse tipo de situações, parece-me a mim. Qual é que é a avaliação que fazes do mercado, com o Barra cheia, agora com o Rios, né? Fala-se também de Samu, que vai ocupar a posição número 1, e tem algumas dúvidas quanto a esse desenho, para já é preciso, por exemplo, Turbin sair, não é? Sim. O Félix, a possível situação. E estamos a falar, e quiçá, quando isto foi para o ar, já está tudo esclarecido. Sim. Mas como é que faz a leitura do mercado? E se este meio campo do Benfica, normalmente com estes 2 nomes, por exemplo, cresce significativamente, além de Manu e de Florentino, não é? Sem dúvida, acho que era uma grande necessidade do Benfica. Acho que o Benfica está a olhar bem. Depois os valores, nós não podemos, eu diria, os valores são o que são. Mas isso é a administração do Benfica e a direção financeira que sabem perfeitamente até onde é que o Benfica pode ir. O que é facto é que o Benfica tem vendido muito bem. O Benfica é o nome em Portugal que leva a que as pessoas tenham maior espírito crítico, para o bem e para o mal. É uma inevitabilidade. O nome Benfica vende muito. E às vezes até críticas, a meu ver, um bocadinho exageradas, porque se calhar têm mais impacto e vendem mais. E depois nós, se calhar, abrimos alguns jornais lá fora e começamos a ver, e vem elogios de Espanha, de França, do Brasil, a forma como o Benfica gera, os jogadores que vende, os mercados que faz, mas pronto, este é o universo Benfica. O Benfica faz excelentes contratações, e dizer-te que se calhar até ao momento faz excelentes contratações, independentemente do raio financeiro, das compras e dos gastos. Sim. Porque o Benfica tem vendido muito e bem e vai vender mais.
E portanto há aqui um balanço, parece-me a mim, e depois é preciso as pessoas também não esquecer, lembrar essas outras coisas. Quando nós olhamos para uma operação como o Rios, as pessoas falam, bom, o Benfica vai gastar, bom, o Benfica contrata, eu acho que as pessoas eu acho que não ouvi ainda quase ninguém dizer isto, o Benfica contrata o Rios por uma razão, são 30 milhões a pagar em 3 anos, o Benfica quer vender o Rios para o ano. O Rios tem um Mundial para o ano, é titularíssimo da seleção colombiana. E é craque? E é muito bom jogador, é muito acima da média. E portanto, se o Rios não tiver lesões, o Benfica projeta ter o Rios para ter rendimento esportivo e financeiro. Digo, um ano podem ser 2. Agora, dizer, bom, o Rios já tem, ouvir aquelas coisas, já tem 25 anos, custou 30 milhões, o Benfica não tem, o Benfica vai pagar em 3 anos. Claro que também faz vendas em que recebe a 4, 5 anos, é verdade. Uma situação do Coxo, por exemplo. Só que o Benfica tem esse objetivo, portanto eu acho que o Benfica está a olhar bem, está a olhar para o Rios como um jogador que está aqui 1, 2 anos, é vendido pelo dobro e dá rentabilidade desportiva e financeira. E portanto eu acho isso uma excelente operação. Tal como o Enzo, o Barrenetxeira. Acho que é um jogador acima daquilo que o Benfica tem. Acho que é um jogador que está claramente às portas da seleção argentina e acho que vai dar dinheiro ao Benfica. E portanto acho que o Benfica está a ver bem. O Benfica e os outros clubes veem mal é quando compram jogadores por 6, 7 milhões, 8, 9, 4, 5, 3, 4 e não têm nenhuma rentabilidade nem desportiva e financeira. Esses é que são os jogadores verdadeiramente caros. E dar-te aqui também uma nota que acho que um grande reforço do Benfica, que vamos ouvir falar mais lá para a frente, é o novo diretor-geral, o Mário Branco. Acho que o Benfica faz uma excelente contratação. Esta é a minha modesta opinião. Quando se fala de Mário Branco, fala-se, bom, não, o Mário Branco é um bom profissional, muito discreto, que às vezes cada coisa eu fico, coisas que se calhar nem a minha filha mais nova, quer dizer, então nós estamos a avaliar uma pessoa e elogiar porque é uma pessoa muito discreta e muito profissional. Não, é bom, é muito bom, e não sei se o Benfica vai aproveitar o Mário Branco só para a direção-geral, não acredito, porque o Mário Branco é muito bom na vertente desportiva também, e esse é o seu percurso, e é aqui que tem sucesso. Depois pode ter características que o levam a trabalhar também como diretor-geral, na parte organizacional, na forma como pensa o modelo. Mas acho que hoje em dia as pessoas misturam muito o que é um diretor técnico, diretor desportivo, diretor-geral, acho que as pessoas estão muito confusas porque cada organização é a sua organização. Mas e acho que também não há quem se preocupe muito em explicar, não é? Pronto, esse é o grande problema, Nuno, e tu já andas aqui há muito tempo e esse é que é o grande problema. Porque eu, por exemplo, olho para a organização do Futebol Clube Porto. Se o Zubizarreta vai sair ou não, ainda não é oficial, mas qual é o papel do Jorge Costa agora? Era um papel de diretor operacional, de team manager, e agora qual é? Cresceu na estrutura do Futebol Clube Porto, mas qual é agora? André Vilas Boas como presidente, mas é um presidente agora mais operacional, tem um vice, ou seja, estas coisas em relação ao Benfica também. Qual é a função de um diretor desportivo no Benfica? É operacional ou é executivo? O Mário Branco vai ser executivo ou operacional? Okay? Nós percebemos ali o modelo, por exemplo, do Sporting Clube Braga, o modelo do Sporting Clube Portugal, nós percebemos que há um executivo e depois há o departamento de scout, depois há o presidente, e, portanto, mas em relação ao Benfica, assim, falar do Mário Branco, os jogadores, acho que o Benfica está a olhar bem, vai investir, mas no meio campo era essencial. O Benfica perdia muito dos seus jogos no meio campo e notar muitas palavras do Lage no final da época passada. Ele foi passando essas mensagens. E acho que as pessoas também não interpretaram, não foram pegar as mensagens do Bruno Lage, eram muito simples. Nós precisamos de alguém que pise, nós precisamos de intensidade, nós precisamos de morder, nós precisamos de andar atrás dos adversários. Passou isso várias vezes, antes do último jogo do campeonato, no final da taça, no Mundial de Clubes. Treinar bem, morder, intensidade, temos que andar atrás, muita coisa vai mudar, e portanto percebia-se entre linhas que o Benfica ia buscar este perfil de jogador, um bocadinho aquele jogador que o Bruno Lage teve quando foi campeão, e este ano alterou, fez ao contrário. O Bruno Lage é campeão com 2 jogadores no corredor central, Samaris, Gabriel, Florentino, Samaris, Jetson, Gabriel, aqueles 2 que eram os pilares, que eram quase ambos box to box, e mandavam, corriam, defendiam, libertavam os laterais, eles vinham buscar jogo, pressionavam lá à frente, e depois tinha os criativos na frente, tinha um Félix nas costas do ponta, Rafa na esquerda, Pizzi na direita e um ponta. Parece-me que o Benfica quer regressar a este modelo, é ter 2 centrocampistas fortíssimos a defender e a atacar, com a mesma fiabilidade, e depois ter o criativo ao pé do ponta de lança. O que é que o Benfica fez este ano? O contrário, puxou o criativo para a zona 6 quase, que era o Coxo, e pôs um tático, um trabalhador nas costas do ponta. Só que esse trabalhador e esse lado tático o Oshens tinha,
não lhe permitia ter estatística, não era um jogador do último passe, não era um jogador que fazia golo, e portanto, acho que o Benfica tinha isto um pouquinho trocado, e às vezes com o Barreiro também lá, portanto, acho que o Benfica vai voltar à ideia original. Vou-te fazer aqui uma pergunta, e já lá vamos ao Bruno Lage, e àquilo que é o trabalho do Bruno Lage, até porque é um treinador com cabeça a prémio. Há quem diga que é um Roger Schmidt 2.0, no sentido daquilo que é a vontade, daquilo que pode ser o princípio da época do Benfica, não é? Eu acho que é uma apreciação injusta, porque acho que o Bruno Lage é um treinador já provou o que tinha para provar, se calhar tem que se provar outra vez, mas lá, isso deixo para ti, para depois dar a tua opinião. A questão que eu te coloco aqui é mais abrangente e pode ser polémica, no sentido de que a vinda de Di Maria, por muito forte que seja o Di Maria, por muito que tenha enchido os benfiquistas de orgulho em tê-lo de volta, não é o começo do fim daquilo que era o projeto Benfica Roger Schmidt. Entendo a tua questão, e é uma questão muito bem feita, porque tu és um excelente jornalista, naturalmente. Mas eu vou-te responder da mesma forma como respondo. Deixa-me só dizer, claro que sim. É que tu não vais buscar Di Maria para ficar no banco. Di Maria vai ter que jogar. Craque, não é? Um jogador craque, de pé à cabeça, ainda mais, não é? À volta do jogo, pensa ao jogo, sabe o jogo, conhece o jogo como ninguém. Mas ao meteres Di Maria, de certa forma desvirtuaste tudo aquilo que era o meio campo benfiquista campeão. A partida começando pelo Arnes, né? depois para chegar pelo desconforto de João Mário em ter que jogar em situações diferentes, e já sem Enzo, né? Não acabou, que não, logo aí também é logo o começo do fim daquele Benfica super. Lá está, aquela trave mestra que tu falavas no Human, por exemplo, Benfica Exatamente. Tinha com o Enzo. Mas não foi um erro, se calhar. Eu vou responder à tua pergunta como respondo a amigos meus e às vezes em conversas de café. O Di Maria, em qualquer circunstância, tinha que ter sido sempre uma mais-valia, porque eu acredito, se me permites, depois também não sei se eu comecei a ver futebol, sim. Eu comecei a ver futebol muito cedo, lembro-me ali do México 86 e antes, naquele golaço do Carlos Manuel em Estugarda, 80 e picos, porque eu sou de 79, e eu começo a adorar e a venerar futebol com este tipo de jogadores, o Giannini da Roma, os Gianninis, os Maradonas, por aí, claro, não os vou comparar. Este tipo de jogadores, este tipo de artistas do jogo, jogadores que têm uma relação com a bola muito acima da média. O impacto que se criou à volta do Di Maria teria que ter sido muito bem aproveitado. O que é que aconteceu? Estes jogadores, que são jogadores absolutamente diferenciados, têm, como tu referiste bem, o que é que provavelmente não foi tão bem pensado? Era, ok, vem o Di Maria para o Benfica, como é que nós vamos organizar a equipa, porque ele continua a ser craque, decisivo. Sim. Como é que se organiza a equipa em torno do Di Maria? Para que o Di Maria possa exponenciar todas as suas qualidades. Como é que se faz isso em torno de um Giannini no passado, de um Messi no passado, de um Cristiano e dos outros artistas? Ainda hoje se fala muito do Cristiano, não é? E dos outros artistas. Como é que se consegue relacionar tudo isto? E o que me parece que nestas épocas com o Di Maria aqui no Benfica, isso não se conseguiu fazer. E que muitas vezes se imputava ao Di Maria aqui e ali uma outra situação. Não corre para trás, não defende, deixa o espaço aberto. Isso já se sabia, era previsível, isso já não é? Isso já se sabia. Portanto, ter um jogador com esta qualidade tão diferenciado, o Benfica tinha obrigatoriamente de arranjar armas para se conseguir proteger e exponenciar aquilo que o Di Maria faz melhor, que é ser decisivo no último terço. E porque o futebol é um jogo coletivo, é uma equipa. E acho que o Benfica não soube fazer isso. Claro que depois há sempre os outros exemplos. Bom, o Paris Saint-Germain só é campeão porque o Mbappé saiu e agora o Real Madrid tem problemas. E o Paris Saint-Germain só foi campeão porque ficou mais coletivo. Mas depois mostra-te um Ancelotti que resolve isso tudo, não é? Este ano não consegui, mas por norma agarra nas estrelas todas e faz... E ganha aquilo que mais todos querem, que é uma Liga dos Campeões. Nós tentamos definir o futebol como um círculo fechado. Já está inventado. A roda é esta, já está inventado, não vamos mudar. Não, isto correu porque é assim, porque não está lá o Dembélé, está o Mbappé, ou porque o Di Maria. Não, o que aconteceu naquele momento, naquela circunstância ao Benfica, é que
não soube aproveitar a 100% aquilo que o Di Maria poderia ter sido no Benfica com mais-valia. Então não é. Então, e atenção, esta é a minha opinião. Eu não digo que é um erro, eu digo que veio mexer com aquilo tudo que estava estabelecido Veio mexer. e que era muito bom, era forte. Era isso. Portanto, não é um erro, mas acima de tudo não foi depois bem executado. É isso. É exatamente isso. Porque se calhar um dos grandes erros nessa altura é o Benfica, por exemplo, ter ido buscar um jogador como o Coxo, e acho que também poucas vezes isto foi falado, perceber que no Feyenoord o Coxo jogava com 3 médios e o Coxo nunca... Ou seja, eu acho que o Benfica vai buscar o Coxo sem saber onde utilizar o Coxo, honestamente. Porque naquela altura o Roger Schmidt jogava daquela maneira, naquele 4-4-2. Ou com um ala mais aberto, mais fechado, ou com 2 alas mais fechados, quando o Benfica é campeão, mas depois com o Di Maria que ia jogar sobre a direita, o Benfica tinha que ter, se calhar, o meio campo que vai ter este ano. Porque senão não havia hipótese. Quer dizer, o Benfica queria ter o Coxo, queria ter o Rafa, queria ter o Di Maria, queria ter avançados que não são avançados muito pressionantes. Quer dizer, não dá para tudo. Não dá para tudo. E portanto, acho que, volto a referir, essa organização global do Benfica acabou por não correr bem. Mexeu-se em tudo, o Washington tirou-se da posição. Ou então foram buscar o Coxo porque era o que o treinador queria. Provavelmente sim, mas se calhar numa organização que o Coxo nunca poderia render como se viu. Ora, encerrando esse assunto e desejando de facto que Di Maria continue a espalhar magia pelos relevados, porque fica essa ressalva, eu tenho esta crítica, mas nada contra o jogador, que é um jogador maravilhoso. Achas que o Bruno Lage tem capacidade para fazer uma época até ao fim? Acho que sim. Claramente, acho que sim. Capacidade tem, não é? Capacidade não sei que a questão é, se calhar, se a margem de manobra é que é menor. Isso acredito que sim, mas eu acho que tem capacidade e acho que também é uma boa decisão do Benfica. Podemos olhar para a floresta ou para a árvore. Olhando para a floresta, é perceber em que momento é que o Bruno Lage pega no Benfica, a equipa que o Benfica tinha, a forma como jogava e aquilo que o Bruno Lage conseguiu fazer com o Benfica, até o último segundo da época desportiva, até o último jogo da época desportiva, e lutou sempre até ao fim, e tem jogos muito bem conseguidos, absolutamente extraordinários, quer mas na tem Champions. Outros. Sim, é verdade, mas não começa a época e portanto eu acho que ele acaba por dar alguma esperança aos benfiquistas e ao Benfica durante grande parte da época desportiva, discutindo o título até ao fim, portanto acho que merece claramente, já demonstrou essa capacidade e parece-me que está a tentar voltar ao seu modelo inicial, quando é campeão no Benfica, com a mesma estrutura, com a mesma forma de jogar e parece-me que é uma excelente decisão do Benfica. Eu tinha aqui, o que é que tínhamos esperado de Mário Branco, já aqui respondeste. Mário Branco, que há uma ligação, que tu tens, Mário, quer dizer, uma ligação ou uma não ligação do Mário Branco, é indireta. Né? Ele entra no Estoril quando tu sais do Estoril. Exatamente, sim. Eu estou em 2011, 2012, nós conseguimos subir da segunda liga para a primeira, com o Marco, quer dizer que começa a época o Vinícius Eutrópio, e depois à quinta jornada sai o Marco, inicia a época como diretor desportivo e eu trabalhava com o Marco na área de scouting e ajudava o Marco Silva nessa primeira fase, depois dele deixar de ser capitão e jogador, terminou e é convidado para ser diretor desportivo e eu na altura ajudei a fazer um bocadinho esse transfer, trabalhei com ele esse mercado. Revolucionámos ali o plantel do Estoril depois, só que o Marco já era treinador na cabeça dele. O Marco aceita ser diretor desportivo, mas percebia-se que o Marco era treinador. Aliás, os antigos colegas, alguns deles continuaram nessa época, transitaram para a época seguinte e os jogadores diziam que o Marco era treinador. Poderia ter dado um excelente diretor desportivo, acredito que sim, pela sua personalidade. Só que depois o Vinícius sai à quinta jornada, o Marco perde o primeiro jogo, ficámos reduzidos a 9 jogadores na Fiel 3-1 e depois é um sem número de jogos, o Estoril bate o recorde de pontos, sobe de divisão e o Mário entra depois nesse primeiro ano do Estoril na primeira divisão. Eu acabo por sair. Praticamente durante metade dessa época tive na altura o então e ainda presidente da Naval, o Aprígio, a tentar puxar-me para entrar no projeto da Naval. Eu tenho raiz em Coimbra, casa na Figueira, e resolvo dar esse passo, mas é praticamente nessa altura
poucos meses depois a Naval praticamente fecha, ou termina no final dessa época. A Naval já estava com inúmeros problemas, o que me deixou absolutamente transtornado, porque eu não estava à espera, era muito novo, eu era muito novo ainda. Aliás, na minha primeira passagem pelo Estoril 2008-2009 com o João Carlos Pereira, que depois ficamos em quarto lugar, o Estoril estava cheio de dificuldades, eu tinha 26 anos e assumi a direção-geral do Estoril, e o Estoril cheio de problemas. Depois essa situação da Naval, e o Mário entra depois com muito sucesso, um sucesso estrondoso depois na Primeira Liga. Mas eu, depois dessa situação na Naval, que eu acabo por sair depois em dezembro, porque não havia condições para continuar, não havia salários, não havia condições nenhumas, acabámos por sair muitos de nós. Fiquei profundamente triste e chateado com o futebol em si, e tinha naquela altura jurado para mim mesmo que não voltaria a um clube de futebol, porque as pessoas não têm ideia do que é trabalhar numa organização maior ou menor. Estamos a falar de um clube de futebol que muitas vezes estamos a falar de 50 e tal pessoas, e é extraordinariamente difícil, cada uma com o seu ego, com os seus objetivos, e tu passas 24 horas sobre 24 a pensar e a planear, e é muito difícil, quer quando as coisas correm bem, quer quando as coisas correm menos bem. E tinha decidido, não volto ao futebol. Claro que isto, a pessoa desabafa, mas depois... Depois tudo muda. Já vias nele, e para retomarmos aqui o Benfica, no Mário e no Marco. E no Marco, caso, sim. O Marco já claramente perspectivavas que chegasse... Eu disse chegasse ao Fulham. A verdade é que ele chegou ao Everton, que é maior que o Fulham. Neste momento, se calhar, o Fulham é maior que o Everton, fruto do trabalho do Marco. O Mário Branco dizia aqui neste podcast que ele já era pequeno demais para o completamente. Repara, eu quando nessa célebre noite entre a quinta e a sexta jornada, acho que o Estoril empata no Oliveirense e depois ia ao Penafiel e sai o Vinícius. E na altura falo com o administrador da SAD do Estoril essa noite, porque havia naturalmente candidatos a entrar no Estoril, sempre foi um clube apetecível, e temos essa conversa. Digo, o treinador está aí ao teu lado, está no clube, ele é que ainda não sabe, quer dizer, ele se calhar sabe, mas se calhar não teve, foi essa oportunidade. Começou como diretor desportivo, o treinador está aí, é o Marco, é só preciso haver essa oportunidade, porque o Marco tinha algo que distingue muitas vezes os grandes treinadores, que é o lado relacional, o lado da exigência, e o lado emocional. Isso estava lá, tudo. Ou seja, ele tinha grandes características para ser, como foi um grande capitão, um bom treinador. Depois tinha o conhecimento do campo, ele na altura já tinha o segundo nível, quando de repente tem que assumir o Estoril. E procurou depois rodear-se, mas o lado relacional e o lado da exigência ele trouxe imediatamente, soube separar logo as águas de antigo capitão, antigo jogador, e portanto viu-se esse crescimento do Marco, e as ideias, a forma de jogar, pressionar campo todo, pressionar em casa, fora, querer jogar o jogo pelo jogo. Portanto, para mim não é novidade, é uma pessoa espetacular. O Marco continua a ser o mesmo Marco que era quando era capitão e jogador. Sempre foi uma pessoa com uma postura fantástica e muito competitivo. É muito competitivo, testa a perder, é muito competitivo, mas uma grande pessoa que depois deu um grande treinador. Qual é o grande desafio do Benfica esta época? A semelhança que perguntei para o Sporting, pergunto aqui o grande desafio dos encarnados. O grande desafio do Benfica tem sempre essa exigência suprema, quase irracional, sobretudo da parte de fora, e quem está lá dentro tem que ter os pés assentos no chão, mas tem quase esse lado irracional de ter que ganhar tudo em qualquer circunstância, e às vezes até colocarem-se objetivos desmedidos, porque o Benfica é absolutamente gigante, e portanto eu acho que o grande desafio do Benfica é ter os pés assentos no chão e passar constantemente essa mensagem, não ter grandezas excessivas, e sobretudo perceber que é um ano diferente, porque é um ano eleitoral, que pode ser um ano de mudança de paradigma, mas o Benfica alimenta-se de títulos, tal como os outros grandes, o Sporting e o Futebol Clube do Porto, o Benfica também. E portanto este é o ano em que o Benfica pode virar a sua página novamente.
é um ano extraordinariamente difícil, mas sempre com os pés assentes no chão. Acho que o Mário Branco é muito bom também, por aí. Ou seja, começar a criar aquilo que nós vemos nos últimos anos do Benfica, e quando falamos depois por comparação ao Sporting, as comparações são sempre às vezes um bocadinho chatas. E o Benfica em outras épocas, em outros anos, teve isso. É que nós olhamos para o Benfica e vemos que o Benfica muda constantemente de paradigma e de rumo. Repara, este ano o Benfica está a investir muito como investiu outras épocas, só que está a tentar investir em jogadores mais feitos, mais programados para o rendimento atual. A época passada foi um misto entre jogadores experientes e jovens talentos que têm potencial. O ano anterior era jovens talentos como o Prestiani, que iam explodir, investir-se aqui no Sheldon e no Tanks. Portanto, temos dificuldade em perceber qual é o fio condutor do Benfica. E tu percebes qual é o fio condutor do Sporting neste momento. E percebes qual é o fio condutor do Sporting Clube Braga. Percebes? O Benfica vai fazendo coisas extraordinárias. É a equipa que vende, das melhores equipas a vender no mundo, que tem uma formação fortíssima. O Benfica continua a alimentar-se de sucesso. Só que tu olhas e percebes que ainda poderia ser muito melhor. E portanto o grande desafio é, com os pés assentes no chão, sem mania de grandezas, passar sempre esta mensagem, Sim. mas perceber que tem que ser muito, muito mais forte este ano em todos os jogos e em todos os contextos competitivos. Muito rapidamente, até porque temos ainda a falar do Futebol Clube do Porto, que é aí sim, se calhar, a grande incógnita desta temporada. A grande figura do Benfica este ano, qual é a tua aposta? É esta época que vai começar. O mais fácil era dizer o Rios, porque pelo impacto que vai criar ali no Benfica, mas eu arrisco-me a dizer o Pavlidis. Acho que é um avançado, sobretudo agora depois da saída do Gyökeres. Sim. Acho que é um avançado absolutamente diferenciado. E se o Félix vier para o Benfica, ainda é outra conversa. Vamos para o Porto. Farioli, falaste aí que a aposta é muito semelhante, não é? Certo, mesmo perfil. Anselmi e Farioli. Quem não conhece, o que é que podem esperar do treinador italiano e o que é que as equipas dele têm que seja diferente daquilo que o Porto tem tido no passado? Vamos ver uma forma... Então não é diferente, se calhar é igual, mas com outro qualidade, outro rigor, não sei. Vamos ver uma forma de jogar. Tu vais olhar para o Porto Farioli e passado umas jornadas vais dizer este é o Porto Farioli porque joga desta maneira e esta maneira é assim. Não é assim, assado, frito e cozido, não. Joga assim, joga desta maneira, portanto este é o Porto do Farioli a entrar. Tiras à quarta ou quinta jornada, os jogadores do Porto entram sem as camisolas, se fosse um equipamento todo branco, sem ser do Porto ou um outro, e tu sabias, mas tinha o Farioli, tu sabias que era o Porto do Farioli, mesmo se não usasse as mesmas camisolas, porque é um treinador de identidade, ou seja, está ali plasmado. E portanto vamos ver um Porto com bola muito agressivo, com muito tempo a bola nos pés para organizar o seu ataque, e vamos ver um Porto, eu diria que esta é um bocadinho a minha dúvida. No Ajax isso aconteceu, no Nice também, na segunda metade da época. Vamos ver se no Porto a exigência leva a Farioli a ter um bocadinho mais risco. Aquilo que temos visto do Farioli é, sem bola, a equipa não tem problemas em pressiona-se, não dá a recuar, fechar numa linha de 5, o 6 encaixa na linha defensiva, fecha numa linha de 5, os médios recuam e o avançado recua. E é uma equipa que defende atrás e que depois recupera, tenta atacar rápido ou então, com calma, organizar o seu jogo. E portanto, tu vais ver o Porto quase sempre assim. A minha dúvida é, tendo em conta a exigência dos sócios, tendo em conta a exigência que o Porto tem este ano, será que o Porto no momento defensivo não vai ser uma equipa, o Farioli muda um bocadinho o paradigma e não vai ser uma equipa sempre a tentar pressionar, sempre a tentar expor-se? Essa é a minha grande dúvida, mas acredito que não, e portanto acredito que vais ver um Porto rigoroso com aquela forma de jogar, com os 3 médios, 2 jogadores nas alas e um ponta. Grande ponto de interrogação, onde é que vai caber o Mora nesta forma de jogar? Que impacto é que vai ter um jogador como o Mora? O Porto fez um jogo amigável, portanto não há aqui sinais. É verdade que acho que o Mora, pensou, não estava nesse 11 inicial, mas estamos a falar num jogo de treino. Fala do jogador que vai ter que jogar, não é? Um jogador absolutamente decisivo. No 4-3-3, como é que se encaixam algumas peças? Há outras que vão beneficiar, e essa é aqui a minha grande dúvida. Agora, é um treinador que gosto muito, aprecio muito, fez um trabalho extraordinário no Nice,
quase que repetia esse trabalho extraordinário. Na Turquia também teve bem, aqui nos Países Baixos, infelizmente para ele não conseguiu depois fechar o título nas últimas 4 jornadas, mas é um bom treinador. E o Porto à procura do mesmo perfil. Portanto, tu não vês o Porto, Vítor Bruno, Anselmi, e depois não vês o Chico Manel ou o Chiquix. Não. Tem um caminho. Tem um caminho. Tem um perfil, claramente. Vamos ver se resulta. A exigência é grande. O Anselmi é mais réu ou a vítima? Eu acho que Falou-se muito da falta de qualidade do plantel. Vais pelo panágio da falta de qualidade do plantel, repartes as culpas. Eu reparto pondo um bocadinho mais o tónus no Anselmi, porque eu tinha grandes expectativas, confesso-te. Acho que o Anselmi teve tempo a certa altura para perceber que poderia emendar a mão e poderia ter tornado o Porto uma equipa mais sólida em alguns momentos. E parece-me que foi sempre ao encontro daquilo que era a sua ideia, a sua forma de jogar, independentemente, é verdade, uma outra nuance, mas acho que se podia ter protegido um bocadinho mais. Lá está, mas isso não é um defeito geral. É um defeito geral. O Amorim não comete o mesmo erro? Ou não, se calhar não é um erro, se calhar não vê isso como um erro. Mas... É uma excelente questão. Acho que a tendência do futebol é claramente para, sobretudo os treinadores, terem capacidade para serem multifacetados. Acho que o futebol vai muito para aí. Parece-me a mim, teres a oportunidade de olhar para o jogo, para o adversário, tens ideias e tens uma estratégia. Eu acho que o jogo vai muito por aí. Ouves os treinadores, mesmo aqueles treinadores mais que eram um bocadinho mais dogmáticos, a forma de pensar, a jogar, por exemplo, o Vítor Pereira, agora numa recente entrevista disse isso mesmo. Guardiola, o caso mais paradigmático, mexe de jogo para jogo. Acho que o futebol vai por aí. Claro que depois tu vês um Luís Henrique que não mexe e ganha quase tudo, porque a equipa está trabalhada assim há muitos anos e não mexe, e joga assim e ganha. E isso também existe. As tais equipas de autor, como existiu com o Amorim. Parece-me que o futebol é cada vez mais tático e acho que vai ser cada vez mais mutável dentro do próprio jogo, e eu acho que o Anselmi não interpretou bem para que campeonato vinha, para que clube vinha, e acho que se podia ter defendido um bocadinho melhor, honestamente. Parece-me que com o Farioli vai correr melhor, acho eu. O Porto está a fazer um mercado histórico? Vamos ver se vai fazer. Para já Borja, Sainz, Gabri Veiga, Perpich. Posso faltar aqui algum jogador. Vamos ver este miúdo Frodolmo, que acho que também vem por 19, 20 milhões. O que é que estes jogadores podem trazer ao Futebol Clube do Porto? Bons jogadores, todos bons jogadores. O que é que me parece que, tal como o perfil do treinador, parece que há aqui um perfil também. Jovens jogadores talentosos com potencial, mas com capacidade para render também já, e capacidade e potencial para serem vendidos no espaço de 2 anos. Acho que esse é o perfil. O Porto precisa também financeiramente. Sim. E portanto, o que é que vai faltando ainda ao Futebol Clube do Porto? Alguma maturidade, alguma experiência, alguma identidade, o tal ADN Porto. Tens que manter as equipas, tens que manter os jogadores há algum tempo, tens que manter esse... Não é? Nós falamos das grandes equipas do Porto, o Porto tinha sempre uma espinha dorsal, ou 5 ou 6 jogadores que transitavam. Eu não estou a dizer que os jogadores têm que ter 33 anos, ou 29, ou 39, mas falta um bocadinho essas tais vozes de comando. O Porto está a olhar bem, são jogadores talentosos, o miúdo Frodome vai jogar, o Veiga é uma excelente contratação, o Borja vai fazer gol. Agora, nós olhamos sobretudo ali, posição intermédia, linha defensiva, faltam ali aquelas 3 ou 4 traves mestras, ok? Que não podes pôr o peso todo numa hora, num miúdo que tem 19 anos, ou 18 anos, que ainda nem carta de condução tinha o ano passado, ou não podes pôr o peso todo numa... O próprio Samu é um jovem. É um miúdo, tu vês até às vezes nas reações, e tem pouco tempo de Porto, portanto, o Martim Fernandes, o João Marques, quer dizer, não podes pôr o peso, ok, foram jogadores formados no Porto, são muito jovens, não lhes podes pôr esse peso. E vamos ver, porque o Porto sempre teve, nos momentos de adversidade, sempre teve esses grandes líderes, não é? Todos nós conhecemos o Porto por isso. Um treinador novo, mudança outra vez na estrutura, jovens jogadores talentosos, mas a época depois tem os momentos difíceis. Vais ter aqueles jogos com 5 graus a chover e com gelo, e tens que dar ao canil e ao pedal e canela até ao pescoço e na luta, e vais ter muitos desses jogos e portanto aquele envolvimento balneário, aquela identidade de Porto, que me parece que aqui ali ainda falta
Falta muito para o mercado fechar e provavelmente o Porto até vai dar esses sinais. Para já percebemos que é uma equipa com muito fogo, muitos jovens a quererem mostrar, bastante talentosa. Vamos ver se chega. Qual é o grande desafio? E a grande figura? A figura vai ser difícil porque tu não consegues perspectivar onde é que o Mora vai jogar, não é? Mas se calhar, se perguntasse agora qual é a grande figura, seria o Mora. Mas para ti, qual vai ser a figura de 25-26 do Porto? E até pode não ser jogador, pode ser treinador ou até o presidente. Sim, exatamente, é bem visto. Eu ia falar da... Acho que é uma inevitabilidade falar do Mora, mas eu tenho aqui muita expectativa em relação ao Gabri Veiga. Portanto, ia lançar aqui o Gabri Veiga. O grande desafio do Porto é ser Porto. É passar o chamado ano 0 para o ano 1. Desde que Vilas Boas entrou e o Porto muda por completo o paradigma. Sempre falámos do ano 0 ou do ano -1. O Porto tem que entrar no ano 1. E esse é o grande desafio do Futebol Clube do Porto. É mudar o seu paradigma. É ganhar títulos e colocar-se imediatamente nesta luta outra vez com o Sporting e com o Benfica para tentar conseguir aqui conquistar aqui a sua hegemonia que o Porto teve. Mas o grande desafio é passar do ano 0 para o ano 1. E tem agora esta possibilidade. O ano 0 é um ano muito romântico, não é? Que foi um grande erro do Porto o ano passado. Fala-se muito do ano 0, mas há muito pouca paciência para o ano 0, quer seja de equipas, seja de jogadores, estruturas e empresas, exatamente, sim. Portanto, é algo muito romântico e bonito de ouvir, mas depois a paciência esgota-se rápido. Para além dos treinadores de Benfica, Porto, Sporting, quais são os nomes que tu achas que gostaste muito passado e que achas que este ano vão continuar a corresponder do campeonato português? Uma boa questão. Acho que os três grandes andam a dormir com o Salazar. Eu não consigo perceber como é que o Salazar vai ser daqueles jogadores que vai sair do campeonato português outra vez para um outro campeonato. Aqueles típicos jogadores, lembras-te, falávamos, havia sempre aquele jogador, ou do Vitória, ou do Marítimo, ou coisa, que podia ter feito o Paulete e o Costinha não passaram por exatamente, sim. E o Salazar continua a não entender como é que não dá o salto, honestamente. Ter ali coisas interessantes, ali no Vitória acho que vamos ver ali um Nuno Santos, o Mitrovic reforço, é um excelente reforço, o Nuno Santos, também formando no Benfica, acho que pode ser aqui uma das grandes figuras. O Braga tem uma excelente equipa, onde ponto ficam desde logo o Moutinho e o Ricardo Horta, mas tem uma equipa tremenda outra vez e um excelente treinador. Curiosidade aqui em relação a treinadores. Tenho aqui alguma curiosidade em relação ao Vasco Botelho na sua chegada à Primeira Liga. Honestamente, tenho essa curiosidade. Um trabalho espetacular. Tenho muito essa curiosidade em relação se o Santa Clara e se o Vasco conseguem outra vez andar lá em cima. Seria absolutamente extraordinário o trabalho que o outro Vasco fez ao serviço do Santa Clara. Brutal. Acho que é um treinador que devia ser mais puxado, mais falado, mais trabalhado até do ponto de vista comunicacional, porque acho que vai lá chegar. Curiosidades, perceber até que ponto é que o Braga vai andar aqui na luta até ao fim. Essa é a minha grande curiosidade. Tenho muito essa curiosidade este ano, honestamente. Acho que as equipas estão a reforçar bem. Há muitas entradas também de novos investidores em alguns clubes e, portanto, há aqui também algum ponto de interrogação em relação a como é que podem ficar clubes como o Moreirense, como o Gil Vicente, entre outros. Vamos ter certamente o campeonato. O Estoril também? Tens o Estoril também, com a Lena, como diretora desportiva, manutenção do treinador, dos jogadores também, muitas mudanças. De facto, há aqui alguma expectativa em relação a algumas equipas, mas eu diria Santa Clara se aguenta o barco ou não este ano, andar lá em cima. E se o Braga vai verdadeiramente lutar até ao fim esta época. Ora, já estamos aqui com uma hora de conversa. Tinha aqui planeado falarmos um pouco ainda. Já falaste do Giannini. Já falámos aqui dos eu vou fazer uma pergunta até para rematarmos aqui o nosso programa. Faço duas. Onde é que te vês daqui a 5, 10 anos? E se te vês a regressar ao futebol em grande?
Olha, diretor-geral, treinador? Respondo muito facilmente. Andei muito tempo com a dicotomia do treino e da direção desportiva, tenho formação nas duas áreas e gosto das duas áreas, muito. Tenho 45 anos, sou pai de 2 filhotes, já não sei se tenho vida para ir para a área do treino, gosto muito da direção geral e desportiva, formei-me aí em Barcelona, tenho plena noção, com toda a humildade, e tenho pessoas que me dizem, pá, Rui, o teu problema é que és demasiado humilde e demasiado... e não tens, e olha, até te vou, se calhar lanço o desafio, provavelmente deves ter andado à procura de coisas nas minhas redes sociais, não encontraste, eu não tenho redes sociais, por opção. Acho que as coisas devem acontecer por meritocracia, claramente, não que as redes sociais façam de outra maneira, mas com toda a humildade do mundo, que alguns amigos mais chegados me reconhecem e familiares, eu posso dizer que eu estou ao dia de hoje preparado para trabalhar em qualquer equipa do mundo, posso dizer, mas digo-te mesmo isto com toda a sinceridade e honestidade, sobretudo pelos modelos que conheço, pelas pessoas que conheço que trabalham nos mais variados clubes. Eu acho que estou apto para trabalhar em qualquer clube e em qualquer contexto. Posso dizer que já recusei inúmeras propostas para trabalhar na área da direção desportiva e na área do scouting. Porquê? Nuno, porque eu gosto desta área da comunicação, e era algo que nunca pensei, e que na altura até é o conduto que me dá a mão, o Helder, e depois a vida pessoal, acabas por ter filhos, quer dizer, a vida pessoal acaba por levar... Não quer prescindir do crescimento das crianças. Do crescimento das crianças, mas tive muitos convites, alguns bons, decidi que não. Adoro o que faço na Sport TV, poder comentar e analisar todos os contextos competitivos que a Sport TV tem, é muito transversal, faço estudo e faço jogos, melhor futebol nacional e internacional, portanto também estou muito grato à Sport TV pela confiança, mas acho que se calhar no futuro acaba por ser uma inevitabilidade dar esse passo, porque reconheço em mim capacidade, reconheço que os outros me reconhecem, que é o principal, mas se calhar o meu grande problema é que eu também estou sempre no meu espaço, não sou uma pessoa muito efusiva, não me mostro muito, não tenho... sou muito desligado depois desse lado, e se calhar perco por aí, mas se calhar manter a minha privacidade e manter o meu lado pessoal, e claro, estamos sempre à vista de toda a gente, e se calhar daqui a amanhã alguém poderá reconhecer alguma coisa e ter alguma curiosidade, e se calhar nessa altura poderei estar disponível. Até lá é fazer o melhor que posso e sei, e acredito que estou num bom caminho, acho eu, pelo que disse. Eu gosto imenso de te ouvir, aliás. Obrigado. Desde que a gente trabalhava juntos lá na Benfica Sem TV, e foi sem espanto nenhum que depois cresceste a par, por exemplo, do Luís Catarino, com quem trabalhámos na Benfica TV, cresceram e tornaram-se também símbolos do comentário nacional na Sport TV, num palco mais abrangente do que o universo Benfica, e porventura ainda terás mais palco no futuro. É isso que eu vaticino e ambiciono, é que sejas acima de tudo feliz com aquilo que fazes. Acredito, até porque estive lá, que o bichinho do futebol está lá. Está no sangue, não é hipótese. Está no sangue, e depois de entrar, aquele cheiro da relva, mesmo para quem não joga, como foi o meu caso, não jogar, mas só o estar ali... Ficamos com insónias, não é? Exatamente. Rui, muito obrigado. Obrigado, eu, Nuno. Por estar aqui. Espero que tenha gostado. Rui Amaro, comentador Sport TV, que nos fez aqui um pouco daquilo que são as expectativas dos adeptos para a próxima temporada, nomeadamente dos 3 grandes e não só. Não houve tempo aqui para conhecer um pouco mais o Rui, mas se quiser conhecer as suas ideias, é ouvi-lo falar também na Sport TV. Já sabe, continue connosco, nós voltaremos noutra oportunidade. O Final Cut estará de regresso com o apoio craques.pt, estará de regresso com mais convidados de muito valor. Até à próxima.